Olá pessoal, muito bem então, vamos começar aqui mais um vídeo sobre a família agora Euphorbiaceae. Quem que é a Euphorbiaceae? É a família da coroa de Cristo, da seringueira, da mamona, da mandioca, do pinhão, manso, laranjeira do mato, plantas aí bastante conhecidas das pessoas, talvez não relacionando-as a Euphorbiaceae. Essa é a coroa de Cristo, é um caso típico, né, Euphorbiaceae. E essa família é uma família gigantesca, com ampla distribuição no Brasil. E geralmente quando se faz trabalhos de levantamento florístico, fitossociológico, são as últimas plantas a serem identificadas devido à sua dificuldade e variação morfológica. Lá está a mamona, para vocês terem a ideia aí dessa variação, a seringueira. E já fica claro aqui a primeira característica importante, né, a presença de látex nessas plantas. A mandioca também é uma Euphorbiaceae, fica muito bom com frita, né, com cerveja. Então vejam só os números de Euphorbiaceae. As formas de vida, muito variadas. E algumas novidades aí em relação ao APG2. E a flor de Euphorbiaceae é uma flor bastante complicada, nós vamos ver em detalhes. E vamos às características primeiro das plantas, né, das folhas. Essa cor do fundo, como eu falei em outras apresentações, ela sempre mostra, para ficar de forma subjetiva, né, no subconsciente das pessoas, as características das famílias. Esse verde azulado é uma característica das folhas de Euphorbiaceae, por isso eu escolhi essas cores para fazer o texto aqui de Euphorbiaceae. Então, é uma característica marcante é a presença do látex, como eu falei, em todo o vegetal, né, desde caule, folhas até nas flores, com exceção aí de alguns poucos gêneros, certo? As folhas, vocês podem ver, são dos mais variados tipos, então é difícil realmente excluir Euphorbiaceae de uma lista, né, de plantas. Vamos tentar aí colocar algumas características diagnósticas. As folhas são alternas, simples, podem ser compostas com estípulas, raramente opostas ou verticiladas. Discolores, elas são opacas geralmente. E glaucas, que é essa cor azulada, né? Possuem nectários extraflorais no pecíolo. Isso é bastante comum. Existem espécies como Sapium glandulatum, que é uma planta da floresta semidecida do sul do Brasil, que tem 2 nectáriozinhos bem na base do limbo, né? Claramente visíveis. Outros órgãos, não só as folhas, podem ter essa cor azulada, certo? Então, a definição de glaucula é essa cor verde azulada recoberta com uma cera, que pode ser facilmente removida. Essas plantas elas vivem nos mais diferentes ambientes e podem sofrer muito com o calor e a seca. Então, essa cera tem a função de proteger as folhas. Vejam agora uma foto mostrando a característica da folha glauca. Mais uma. A descoloração, né, que existem nas folhas de Euphorbiaceae. E aqui o que eu falei, os nectares em Sapium. Muito característico, é impossível não reconhecer um Sapium quando a gente vê esses nectares. Aqui faltou um A, tá, pessoal? O limbo pode ser dividido em lobos ou segmentos. Isso é comum em Croton, Jatropha, que é o pinhão manso, Cnidosculus, Manihot e alguns outros gêneros. Essa é a folha do pinhão manso, Jatropha curcas, uma planta que tem sido considerada aí como uma promessa na questão dos biocombustíveis no Brasil.
Ela é originária aqui do Brasil, na região Nordeste, e a semente tem cerca de 60% de óleo, e ela pode crescer em ambientes com até 500 milímetros de precipitação, é ecologicamente bastante resistente à seca, só que as sementes são tóxicas, então pode ser um problema no Nordeste você fazer grandes plantações de pinhão manso e as crianças comerem as sementes acidentalmente. Então um tipo de folha de euforbiácea é este, tá? Quinidósculos também tem uma folha muito parecida, que é uma euforbiácea bastante comum na floresta atlântica da Bahia. As folhas podem ser compostas com 3 até 5 folíolos. Isso é uma característica que pode ser encontrada em Hevea, que é a seringueira, também euforbiácea e outros gêneros aí. Inflorescências eu só vou deixar o slide aqui, não vou comentar, pois não é tão diagnóstico. As flores, agora sim, uma característica muito diagnóstica de euforbiácea. São sempre unissexuais, aclamídeas ou monoclamídeas, ou seja, pode apresentar só sépala ou pétala. Poucos vistosas, né? Não são flores que chamam muita atenção pela cor. As brácteas, sim, aqui são. O ovário é súpero, formado por 3 carpelos unidos, sincárpicos salientes. Essas flores, elas têm características de florescimento, as flores masculinas, ou as flores masculinas, hermafroditas no caso, com alguma parte atrofiada, que pode acontecer também, elas têm separação temporal, ou seja, cleistogamia. Então, às vezes, as flores com o pólen florescem antes, na mesma árvore, e depois as flores femininas, onde vai ter o estigma. Isso é para garantir que a polinização não seja feita, a planta não se autopolinize, né? Também existe a apocarpia, que é a produção de sementes sem a fertilização, né, cruzada. Isso ocorre em geminantes, que é uma planta extremamente comum no subbosque da floresta semidecida, que é a laranjeirinha do mato. E existe um outro tipo de separação de florações no tempo, que é a ericogamia, e aí é uma questão espacial, certo? Vejam só que tipo de flores podem ocorrer em euforbiácea. E essas aqui são as brácteas, né? São folhas modificadas que visam proteger aí as flores ou fazer algum contraste para chamar a atenção dos polinizadores. Essa é uma flor típica de euforbiácea. A laranjeira do mato possui uma flor parecida. Ela é uma flor um pouco complicada da gente descrever, ela é um ciátio. Incrivelmente, a parte feminina da flor, que está aqui, ó, aqui o ovário é claramente súpero, o mais súpero impossível, né? A parte feminina com estigma aqui, ela sai de dentro da parte masculina. Vejam, lá está a parte masculina com os grãos de pólen. O que ocorre comumente é que essa parte às vezes não está desenvolvida quando essa parte está, e o contrário. Né? Às vezes essa parte floresce antes e depois essa, para evitar a autofecundação. Esse tipo de flor especial se chama ciátio, certo? São flores unissexuais dispostas em conjuntos, protegidos por brácteas, certo? A flor feminina encontra-se no centro aqui, e as masculinas ao redor da flor feminina. É muito maluco, na verdade, essa configuração aqui. Aqui existe um diagrama mostrando em corte como seria isso, né? Então as flores masculinas, elas são reduzidas a estames, e a flor feminina surgindo lá do centro. E nectários, os nectários podem estar presentes aqui. Que aqui está como glândula, né? Glândula nectarífera. E as brácteas podem ser brancas ou podem ser verdes. Aqui é um conjunto todo de brácteas, ó. Mais um desenho, vamos insistir um pouco no ciátio para vocês memorizarem, né? Então existem glândulas nectaríferas,
alguns apêndices que se parecem com pétalas, né? Ou que tem produção também de néctar aqui. E as flores, ó. Aqui está bem claro o símbolo do masculino e do feminino nas flores. E a gente pode ver até aqui onde serão as futuras sementes, né? Que vai formar uma cápsula aqui depois, essa parte feminina da flor. Pegaram aí? Ciátio. Essa estrutura se chama toda ciátio. Vejam que imagem bonita, né? Os estames, o grão de pólen e a flor feminina surgindo aqui nesse interior. Pré-floração valvar, já expliquei isso, como funciona em Clusiaceae. Essas flores, os cálices no caso, podem ter 3 a 6 sépalas, né? Separadas ou juntas. A pré-floração pode ser valvar ou imbricada. Né? Estames numerosos, livres ou unidos entre si. As anteras rimosas, com abertura longitudinal. Os grãos de pólen tricolpados ou poliporados. E também ocorre uma estrutura chamada disco nectarífero. É uma massa serosa, contínua ou descontínua, presente. Vamos ver se tem alguma imagem aí do disco nectarífero. Aí ele. Essa parte amarela aqui é o disco nectarífero. Aqui em branco a sépala, os estames e esse disco nectarífero. E as pétalas bastante pequenas aqui, ó, certo? O fruto se chama de esquisito, né, o esquizocarpo. Ele é uma cápsula com dispersão explosiva. E mais raramente, muito mais raramente, uma drupa, que é difícil destacar a semente do endosperma, ao contrário da baga, que é fácil, como a uva. Então o esquizocarpo é esse fruto que vai se originar dessas bonitas flores aqui. Ó. Ele é originário de um gineceu com carpelos unidos, muitos carpelos, onde protege os óvulos, né? E esses carpelos eles vão se separar na maturidade, formar frutículos, geralmente deiscentes e livres, né? Como no caso da mamona. Então aí estão os frutículos. Ó. Aqui tem um frutículo, aqui tem outro. E esse aqui é o anis, que é uma euforbiácea. Certo? Então dessa inflorescência aqui, ó, vamos ter vários carpelos separados na maturidade, originando aqui os frutículos. Essas plantas, elas geralmente em agosto, setembro, com os dias mais quentes e secos que começam a existir, elas, por uma pressão, né, que acontece, elas liberam as sementes. E algumas sementes contêm elaiosomo, que depois é capturado pelas formigas e vai ser levado até os formigueiros. Então a dispersão ela é autocórica no começo, barocórica, e numa segundo estágio a dispersão é por zoocoria. Esse slide ilustra a complexidade, a abundância de gêneros que existem na família Euphorbiaceae. Não se assustem. Alcórnia, vamos a alguns gêneros então. O tanheiro é uma Euphorbiaceae. As inflorescências são minúsculas. E uma outra característica que me ajuda, eu pessoalmente, a chegar em Euphorbiaceae, é que muitas delas são árvores. E elas possuem, na base do limbo aqui, ó, nervuras em número de 3. 3 nervuras mais principais aqui. Certo? Na abertura, na base do limbo aqui. As cápsulas também são características aqui, ó. A gente já vai ver uma cápsula melhor para mostrar. As flores são muito pequenas, muito delicadas, são questão de meio centímetro aí. As folhas do tanheiro podem ser bem grandes, na verdade, podem chegar a 10, 15 centímetros. E aqui estão as cápsulas minúsculas com os restos aqui, ó, dos estigmas.
O tronco você geralmente vai bater o facão e vai sair látex, e isso vai acontecer em outras famílias, como Sapotaceae, principalmente, poderá gerar dúvida aí, né? Mas Moraceae também sai látex no tronco. Só que as euforbiáceas elas têm frutos secos geralmente, e Sapotaceae tem fruto carnoso. E Moraceae, que é a família do figo, tem aqueles frutos bastante característicos. Então a gente vai sempre colocar alguma informaçãozinha para você separar essas grandes famílias, né? E aqui as tricocas, né, as cápsulas de Euphorbiaceae muito características, você vai facilmente chegar em Euphorbiaceae nesse caso aqui, se tiver com dúvida em relação a outras grandes famílias. Certo? Cróton, Euphorbiaceae, as folhas muito bonitas aqui, usado como ornamental. E aí tem dois tipos de cróton, né? Duas espécies aí, bastante presentes aqui no Brasil. Percebam nos detalhezinhos, né? As sementes, as cápsulas. Aqui vários ciáteos, as folhas simples, alternas, principalmente, mais comum que acontece em Euphorbiaceae. E aqui um corte do caulezinho da Euphorbiaceae é bastante engraçado até. Só para a gente se divertir um pouco, né? Aqui tem uma coisa interessante, que é a confusão que essa família pode ocasionar devido a essa amplitude enorme, né, geográfica e de gêneros e de formas. Às vezes, alunos já me perguntaram em Minas Gerais, quando eu lecionava na Unifei, nossa, mas Euphorbiaceae parece cactus. Sim, algumas Euphorbiaceae se parecem com cactos, as cactáceas, que estão longe, na verdade, evolutivamente desse grupo aqui. Mas aí como que eu sei diferenciar uma Euphorbiaceae de uma cactácea? Por exemplo, na Euphorbiaceae, a seiva, né, o látex, ele é leitoso, enquanto que na cactácea quase sempre vai ser transparente. Em Euphorbiaceae, os espinhos, e ela vai ter espinhos, por exemplo, Sebastiania, né, os branquílios, eles vão ter espinhos. E muitas outras Euphorbiaceae também, quinidósculos, eles são solitários. E já, a gente já vai mostrar as imagens, os espinhos e cactáceas se unem na sua origem em grupos, as auréolas. Então essa figura aqui mostra bem um cactus, né, com o ponto de partida dos espinhos. Isso não ocorre em Euphorbiaceae. Tá? E o Euphorbiaceae vai ter ciátium, enquanto o cactus vai ter outro tipo de flor, geralmente muito maiores, muito mais coloridas, certo? O ciátium é semelhante a uma flor, na realidade são várias flores, sem pétalas, na verdade, certo? Esqueçam caso eu tenha falado isso, que tinha pétalas. Flores completas, grandes, com muitos estames, aí ó, essa diferença. Os estames em Euphorbiaceae eles são bem minúsculos, reduzidos, e aqui eles são muito presentes e grandes. Aqui é de onde eu tirei essa comparação, tá? Espero que tenha contribuído aí para eliminar o cactus da jogada aqui. Geminantes, a laranjeira do mato, é uma das arvoretas mais comuns que você vai encontrar em floresta semidescida. E ela é Euphorbiaceae típica do subbosque aí, certo? Aqui tem uma imagem um pouco pequena, talvez vamos ver se aparece grande agora. Aqui, ó. Aqui está claramente as inflorescências, né? A masculina, as flores masculinas no caso. Então nem sempre ocorre aquele ciátio, ele pode acontecer em inflorescências, na verdade, masculinas, que em geminantes geralmente florescem antes, ali em agosto, e mais tarde vai aparecer essa flor feminina com os estigmas aqui, ó. E já aqui o ovário, né, com os óvulos dentro. Depois, essa aqui vai aparecer quase em setembro. O curioso é que essa florzinha feminina parece um carneiro, né? Eu consigo enxergar em geminantes quando está com floração bem fácil, com essa analogia, parece um carneirinho aqui a flor feminina.
Agora só vai aparecer os detalhes. E depois, essa flor feminina vai se converter numa cápsula com 3 lóculos, né? Onde vai estar as sementes aqui. Ela vai ter uma deiscência explosiva e vai liberar as sementes. Hevea brasiliensis, a seringueira, está aí incluída em Euphorbiaceae. Então, a Euphorbiaceae tem uma importância muito grande na alimentação humana, por exemplo, na mandioca, também na produção de biocombustíveis, como em jatropha. É uma família importantíssima em termos econômicos. A borracha é feita de uma Euphorbiaceae. Aqui em seringueira, em Hevea, esse fruto aqui, né, ele é seco. A impressão que eu tenho, eu não estudei muito a fundo o fruto, mas eu acho que ele é indeiscente aqui. Não, ele é deiscente. Na verdade, eu já vi ele explodindo. Ele também, nos meses secos, ele vai liberar as sementes. E para quem trabalha ali na Unesp de Rio Claro, em São Paulo, perto do campo de futebol, perto do Instituto de Geografia lá, tem no estacionamento vários pés de seringueira. Vocês podem observar mais ou menos agora nesses dias de julho, agosto, vai liberar aqui as sementes de Euphorbiaceae. E esse fruto da seringueira, Hevea brasiliensis, ele tem toda uma formação aqui de manchas, parece até um ovinho de passarinho, é bem fácil de vocês, quando ela tiver com os frutos, perceber. A folha também, ela tem 3 folíolos principais, é uma folha composta. E aqui está esse fruto quando vai abrir. Ó, tá? Pera é um outro gênero de Euphorbiaceae. Vejam lá o ciátio, as folhas simples agora. Também bastante amarelo aqui nos frutos depois. Planta característica da Mata Atlântica. Pogonófora, essa ocorre mais na região do sul da Bahia, que é uma planta que está vinculada, assim como muitas euforbiáceas, elas são plantas que sobrevivem bem em lugares pantanosos. Por exemplo, Sebastiânia é muito comum em mata ciliar, naquelas regiões em que o rio extravasa e fica alagado. Então percebam também os habitats onde vocês vão encontrar euforbiácea. Pogonófora também, ela até possui raízes tabulares, que também é uma característica para áreas alagadas. E assim a gente vai fazendo cerco aí onde também se encontram as famílias dentro da mata. Sempre que eu puder lembrar alguma coisa, eu vou comentar com vocês isso. Então, euforbiáceas são os branquílios, as sebastianas, adoram, assim como os geminantes, florestas ciliares. Se você for na beira de um rio típico, na floresta semidecidual, no sul e sudeste do Brasil, a chance de você encontrar muita euforbiácea é grande. Beleza? Aí está a Sebastiânia. Sebastiânia brasiliensis e Sebastiânia commersoniana, os branquílios. Ali um padrão de inflorescência parecido com os geminantes, né? Muito parecido na verdade. Os branquílios, para diferenciar de geminantes, é principalmente em relação às folhas. Né? As folhas de geminantes elas são muito maiores do que as do branquílio, e as do branquílio são muito mais delicadas. Essa é a minha forma pessoal aí. Geminantes não têm espinhos nos ramos, branquílio geralmente tem. Certo? Outras aqui, ó, só para mencionar para vocês, para nós não nos estendermos tanto. Nas principais euforbiáceas que você vai encontrar na floresta semidecida e na Mata Atlântica. Tetrorchidium. Depois nas essicatas, elas têm as folhas, muitas vezes, né, essas de floresta atlântica, bastante membranáceas, bem delicadas. Agora nós vamos entrar numa família extremamente interessante, que é o Miriaceae. Essa família, ela tem toda uma história evolutiva fantástica, que eu espero conseguir contar agora em pouco tempo para vocês. Ela é próxima a Cariocaraceae, que é o piqui,
e Chrysobalanaceae, que é a família das licâneas dos oitis da mata. Também são plantas que têm uma certa relação com margens de rios. E aqui eu coletei na Trilha do Príncipe, lá em Una, na Rebio de Una, no interior de Ilhéus, na Bahia, alguns frutos de Humiriaceae. Eu vou falar mais dos frutos aqui, pois eles são fantásticos. Esses frutos, eles têm toda uma história evolutiva, eles são duros, são totalmente diferentes de qualquer outro fruto que se possa imaginar. Eles, quando estão maduros, eles são da cor verde. Olha que maluco. E você poderia, se eles fossem extremamente redondos, eles não o são, jogar bilhar com eles. Eles são, quando prontos aqui, duros como pedra, na verdade. Esse possivelmente é gênero Schistostemon e a espécie ainda não se tem certeza. O pessoal lá da UESC de Ilhéus vai descrever essa espécie, que talvez seja até uma espécie nova. Esquistos do latim é cisto, então ele tem uma forma de um câncer, na verdade. Eles ocorrem no alto das montanhas, mas preferem áreas mais baixas no interior da floresta. Aqui tem um corte do tronco, né, para mostrar como é essa planta, arbórea no caso. E aqui eu tive que pegar uma serra de cortar cano, acreditem, para conseguir ver como é o fruto por dentro. Na verdade, ele é o que se chama de... Nossa, como é que eu vou lembrar? Acho que é xilocarpo, alguma coisa assim. Ele é tecnicamente, ele é uma espécie de drupa, onde as sementes são dificilmente separadas do endocarpo. E ele tem um endocarpo lenhoso, aqui, onde tem espaços preenchidos com resina, olha só. Aqui estavam as sementes. Aqui tem a parte externa do fruto, é um pouquinho farinácea, mais fácil de ser removida. E essa parte interna, sim, ela é lenhosa, ela é dura como madeira quando o fruto está pronto. Essas plantas, aqui estava eu cortando com a serra de cortar cana. Essas plantas, elas têm as sementes aqui, ó, nem sempre no mesmo local. Geralmente você corta o fruto e se você cortar mais ao centro, você vai estragar a semente. E até mesmo, você nunca consegue calcular uma forma de cortar aqui que você não danifique a semente. Você vai correr sempre o risco de danificar. O que acontece aqui? Essa planta está numa corrida evolutiva para fugir de lagartas. As lagartas entram aqui quando o fruto é mais jovem e predam a semente, certo? Então existem cavidades aqui preenchidas com resina, cuja função evolutiva possivelmente é quando o animal, a lagarta, está entrando no fruto, ela vai ter que percorrer um caminho até chegar à semente, quando o fruto ainda está mais verde. E ela só tem conseguido entrar e comer a semente por causa que ela entra quando o fruto ainda está verde. Agora eu vou falar um pouco da evolução das plantas, que eu acho mais interessante até do que ficar dando dicas de identificação. E, ao meu ver, isso é uma teoria minha, essa lagarta, se ela encontrar essas cavidades com resina, eu acho que ela pode de alguma forma se afogar aqui dentro e não conseguir pegar essa semente. E a evolução também deu cabo das lagartas, na luta da lagarta contra o fruto. A planta está se protegendo, talvez, evolutivamente, posicionando as sementes nem sempre no mesmo lugar. Então a lagarta nunca sabe ao certo onde vai estar a semente. Aquelas plantas que tinham a semente posicionada em lugares muito pré-definidos aqui, as lagartas comiam. E agora as lagartas não conseguem achar muito fácil a semente e tendem a não conseguir. Essas plantas que têm essa semente posicionada em locais diferentes cada vez, evoluíram e sobreviveram, e as outras não passaram seus genes adiante. Então a planta está evoluindo várias estratégias aqui, né, para proteger essas sementes, inclusive colocá-las escondidas aqui, protegidas por bolhas, possivelmente com resina. Vamos indo aqui. Aqui eu consegui cortar um, ó, e veja o tamanho que é o fruto, é do tamanho de uma laranja. Tá uma seção aqui do fruto.
essa parte se junta com a semente e essa parte aqui sumiu a semente. A lagarta conseguiu entrar lá, comeu a semente, é bom para ela, né? Tem bastante amido e gordura, certo? Lipídios. Então isso aqui é o que se chama em evolução de corrida evolutiva. É que nem o guepardo e os animais que fogem do guepardo na África. Quanto mais mole o fruto, mais fácil a lagarta entrar. E essas plantas acabam, os indivíduos acabam não passando seus genes adiante. Quanto mais duro o fruto e com mais proteção, menos lagarta entram e essas plantas proliferam seus genes. Então a corrida evolutiva aqui está levando essas plantas a um extremo de ter frutos tão duros quanto a madeira. São endocarpos lenhosos, agora eu lembrei do que eu queria falar. E as lagartas estão com problemas aí. Mas ainda isso aqui não está resolvido e talvez nunca vai ser, né? Aqui uma evidência de como a lagarta entra, né? Vai liberando aqui as partes mais externas, ela entra, e aqui um palito de fósforo, mostrar como fica ali. E aqui eu achei a lagarta. Ó. Eu fiz um trabalhinho tentando ver que tipo de mariposa ou de besouro ia sair daqui, mas coloquei vários frutos com mosquiteiro, nenhum bicho saiu aqui para eu poder ver. Então vamos ficar sempre com essa imagem aqui ó, da lagartinha sem saber que tipo de inseto que faz isso. E a gente cortando os frutos, a gente encontra aqui ó, sementes que estão com embriãozinho aqui, ó, viável possivelmente. Né? Agora, como funciona a dispersão de sementes, sendo que tem um fruto tão duro, né, e que é predado por lagartas? Como resolver isso? Isso é uma grande pergunta ainda não respondida, e aí fica a sugestão para os estudantes que quiserem resolver isso. Aqui estão os frutos, e aqui está a parte do exocarpo, né, a parte externa, comida por alguns animais. Cutia deve comer essa parte externa. Agora, quem seria o dispersor no Brasil, hein? Eu imagino. Vocês podem pensar aí. E essa planta também ocorre na África, viu? Eu vou dar uma pista para vocês. Na África tem um gênero que é Sacoglottes gabonensis, no Gabão, que seria, se a gente pegasse no passado evolutivo a África, ela estava colada na América Latina, e ali no Rio Grande do Norte colaria lá no Gabão, se a gente recortasse os continentes e colasse. Então essa planta tem distribuição desde a América Central até o Gabão, passando por todo o Brasil. Central, né? E Sudeste também, e Nordeste também. Só não ocorre no Sul. O limite de ocorrência é no Paraná dessa planta. Bom, voltando ao dispersor. Eu imagino que no Brasil antas poderiam comer esse fruto. Atualmente não existe mais muita anta na região onde eles foram encontrados, ali em Ilhéus. E na África, adivinhem quem come? Elefante. Então são frutos de megafauna, se imagina. Dispersos por animais, os animais deveriam engolir, talvez eles mais verdes, ainda não nessa fase que eles estão completamente lignificados, né? E defecariam eles. E aí depois, eles talvez em locais muito úmidos como Gabão e Ilhéus, eles vão apodrecendo e em longo prazo liberariam essa semente. Se ficasse muito úmido, né, eu já vi eles em situação de floresta bastante úmidos, eles ficam um pouco mais moles, eles não ficam tão duros como madeira. Então talvez passando pelo trato do animal com os ácidos, eles conseguiriam liberar as sementes. Só que pode acontecer outra coisa aqui. Depois que você retira eles da mata, eles secam, eles ficam bem mais leves do que eles são aqui. E essas cavidades de resina, elas secam, e esses frutos, eles talvez estejam adaptados também a um outro tipo de dispersão, não por animais, mas por flutuabilidade. Não há ainda certeza se eles poderiam passar pelo trato do animal, depois ficar mais essa parte externa ser consumida e ficar somente o endocarpo lenhoso com as sementes. Ser levado pelo rio, chegar a alguma praia de água doce e depois de muitos anos germinar essa semente. São angiospermas dicotiledôneas e se imaginam
tenham surgido há 50, 40 milhões de anos atrás, quando os continentes já estavam separados, né? A sua origem remota talvez possa ter sido concomitantemente na África e na América. Mas o mais provável, acreditem nisso, é que esses frutos tenham seu centro de origem na Amazônia e depois eles possam ter chegado até as praias no sul da Bahia e viajado pelo mar com flutuabilidade até chegar na África. Não é descartada essa hipótese. Darwin já testou essa possibilidade com dos frutos terem pegado as correntes oceânicas e depois de muito tempo chegar numa outra praia e germinar sementes. Eles podem flutuar na água do mar, porque a água do mar ela é mais densa que a água doce, e esse fruto ele fica mais leve, bem mais leve depois que essa parte é consumida pelos animais, a parte externa aqui. Ó. Agora pensem no seguinte, se vocês lerem um livro publicado pela Michele Pessoa e colaboradores lá em Ilhéus, tem a fenologia dessa planta aqui. Tá? A floração e a frutificação não é sempre que essa planta produz frutos e flores, e eu vejo aqui um caminho muito longo, desde a formação do botão floral até a dispersão final da semente. Eu vejo essas plantas muito ameaçadas ecologicamente, devido à necessidade de um dispersor de grande porte, e ele talvez não existir, e todo esse longo caminho que deve existir até que essa semente germine. Então, são espécies que mereceriam mais estudos em ecologia para ver aí essa dispersão, essa preservação. Aqui onde entrou a larva. Aí eu fiquei pensando, eu vou serrar esses frutos numa parte onde passe bem perto da semente, mas não danifique ela, e vou colocar para germinar na floresta atlântica no sul da Bahia e vou ver o que acontece. E eu fiz isso, para verificar se essas sementes germinariam em frutos que eu encontrei depois de um bom tempo que talvez os frutos já estivessem no solo da floresta. Eu fiz 5 estações com 5 frutos, cada uma. Deixei os frutos lá, marquei com essas estacas aqui. Deixei os frutos um bom tempo para verificar o que poderia acontecer, se ia germinar, se não ia. Adivinha o que aconteceu? Nenhuma semente germinou. Então essa planta ela não se revela facilmente, ela é misteriosa. Fiquem com o gostinho aí de tentar descobrir qual é a ecologia dessa planta realmente. Tudo que eu falei aqui é mais uma impressão minha do que realmente o que pode acontecer. Ninguém sabe ao certo como funciona a ecologia dessa planta. Uma coisa é certa, ela é bastante ameaçada. Aqui o que eu falei, ó, tem um trabalho bastante interessante aqui de 2010 falando sobre o passado evolutivo dessas plantas, a filogenia. Depois vocês podem procurar aqui e ler, certo? E aqui a ocorrência dela na América Latina e no Gabão. Bom, agora nós vamos entrar na ordem Malpighiales. Essa ordem é importante para as plantas, para as pessoas que vão estudar o cerrado brasileiro. Antes de entrar em Malpighiácea, queria só mostrar aqui, eu estou plotando no Google Earth, onde ocorrem essas miriáceas, né? Em vários locais aqui do Brasil. A gente pode ver aqui, ó, que elas parecem estar vinculadas aos grandes cursos d'água, né? Então talvez essa dispersão dos frutos ela ocorre em algum momento em função dos rios. Vocês podem ver na Amazônia, né? Aí as cores são os gêneros de Miriácea, existem 7 gêneros principais. Ó, aqui Duquesia, os gêneros Endopleura, Sacoglotis, Schistostemon, Vantânia. O Miriastrum e o Miria. Aqui no rio
araguaia existem bastante também observadas. Curiosamente, elas vão depois aparecer aqui, ó, tanto no Rio Grande do Norte, no litoral, ó, sul da Bahia, Espírito Santo. Depois elas vão passar até a Ilha do Cardoso, lá, divisa de São Paulo com Paraná, elas vão acontecer de novo, né? Então a impressão é que elas vieram dos centros de origem lá na Colômbia, descendo os grandes rios, e com grandes animais, talvez chegaram até o litoral. E depois elas vão aparecer novamente aqui, ó, no Gabão. As correntes oceânicas aqui, elas vêm de Portugal, em março, nessa direção, e eu não sei, na verdade eu não entendo de corrente oceânica, se haveria uma corrente oceânica capaz de levar os frutos para cá, ó, em alguma outra época do ano. Imagino que possa acontecer isso, não está descartado, e Sacoglotes tenha chego aqui na África dessa forma, né? Fica aí a questão para vocês pensarem. Bom, vamos lá, vamos usar aí os minutos que faltam, até fechar 1 hora e 10 de palestra. Falar agora da ordem Malpighiales, uma ordem importante de plantas, onde está a acerola, que é uma planta rica em vitamina C. Então nós vamos ter a família Malpighiaceae, aqui ó, tem Birsone, Malmurici também, Echinaceae, aqui tem uma foto que eu retirei da tese da Eliana Gressler, créditos aí para ela das fotos. São plantas que ocorrem na Mata Atlântica e no Cerrado, são muito interessantes essas Echinaceaes. Elas têm toda uma, eu imagino, né, aqui ecologicamente elas têm uma forma de captar serapilheira que cai das outras árvores, eu tenho a impressão que elas captam de alguma forma aqui, eu já discuti muito com a Eliana isso, e vai apodrecendo aqui e talvez vai transformando depois em nutrientes escorrendo aqui para elas. E é uma forma delas sobreviverem num ambiente de subbosque na Mata Atlântica, onde as condições de luz, né, vocês podem ver que a foto aqui é escura e de nutrientes devem ser bastante limitadas para essas plantas. Elas têm aí o seu esquema para conseguir nutrientes, a gente estava pensando nisso. Bom, aqui tem, sempre que tem o F é a família, a ordem aqui é O. Vocês veem como a parte da árvore aqui ela tem bastante família. A gente só mostra algumas mais importantes, mas existem muitas famílias aqui, ok? O frutinho dessa Echinaceae é bem característico, assim, ele lembra na minha cabeça, assim, ele lembra o Mickey Mouse, tá? Tem a base do fruto aqui, né? E duas orelhinhas escuras aqui, ó. Aqui também, só que é metálico, um verde metálico aqui. Só essa planta do Cerrado, a foto aqui é da Maria Gabriela Camargo, créditos aí para ela. Ou é minha essa foto, nem lembro agora. Bom, vamos lá, Malpighiaceae. O Echinaceae ficou aí com um pequeno lembrete para vocês que existe essa família, ela é importante no Cerrado e no subbosque da Mata Atlântica. Mas vamos a uma família bem mais importante agora, certo? A principal característica da família Malpighiaceae são as pétalas das flores. Elas são bem finas na sua inserção com o receptáculo floral, depois elas se tornam bem largas. E os frutinhos, né, que são vermelhos, amarelos, são bagas ou drupas. Aqui eu coloquei uma foto. Bom, deixa quieto. Outra característica está nas folhas. Tá? Os pelos malpighianos, né? São esses pelos bem finos, característicos nas folhas. Eles ficam deitadinhos nas folhas. Aqui eu coloquei murici porque é a família do murici, a planta do cerrado. Aí, ó, essa imagem mostra bem o que é um pelo malpighiáceo. Característica da família também. Unicelulares, horizontais e agudos nas pontas.
Outra característica bastante marcante das malpighiáceas é esse cálicezinho persistente aqui, ó. E também as sépalas, né? Forma como se fosse um padrão bastante alternado aqui, ó, entre essas pequenas sépalas e aqui os restos florais, na verdade, né, das pétalas também, ó, alternado com outras partes florais que restaram aqui. Para mim isso, às vezes isso fica até no fruto aqui, depois, ó, aqui e aqui. É muito diagnóstico se você encontrar para malpighiácea. Aqui é onde eu tirei as informações. Então, Birsônima é o murici, planta do cerrado. Volto a repetir a história que eu falei, que a chave para a preservação do cerrado são produtos não madeireiros. E murici tem vários deles. Inclusive existe sorvete de murici, é muito bom. Cachaçinha com murici aí de vários jeitos para vocês consumirem. São frutos pequeninos, ok? Se você olhar o fruto aqui de malpighiácea, você vai... Nossa, isso aqui parece uma solanácea, né? Um tomate. Só que o tomate tem os frutos muito maiores, as solanáceas. Também são plantas do cerrado. Solanáceas têm muito mais espinhos, tanto nas folhas, depois a gente vai ver solanácea. Malpighiácea é diferente, as flores são bem diferentes de solanácea. E tem todas as características que eu já falei, inclusive aqui, ó, a persistência desses restos florais. E os frutos são bem pequenos, tá? Das malpighiáceas. O que é pequeno? 2 centímetros, tá? Lembrem da acerola. A acerola é um bom exemplo de um fruto de malpighiácea. Vocês não vão esquecer mais de malpighiácea lembrando da acerola. Aí as inflorescências são de amarelo bastante característico. Algumas podem ser rosadas também. E as flores com as pazinhas, né? Aqui novamente as flores, ó, podem ser rosáceas e sempre esse padrão de 5 pétalas aqui, ó, bem característico. A junção com o receptáculo floral é mínima e depois a pétala fica expandida. Isso é... Malpighiácea é uma família que tem muito cipó também. Vocês às vezes vão encontrar cipózinhas com essas florzinhas, é malpighiácea com certeza, não tem erro. E a nossa malpighiácea mais famosa, né, a acerola. Oquinácea, essa é outra família que eu falei. Percebam como o conhecimento de uma planta, por exemplo, eu conheço bem Malpighiales, vamos supor. Eu vou ter facilidade em chegar nas outras famílias próximas quando encontrar também, pois elas mantêm algumas características, vejam. Aí das flores, né? Aqui temos 2 gêneros legais, né? A Aurátea e a Rinória no cerrado. E os seus frutos característicos. Aí, ó. As sementes estão aqui dentro. Formam um padrão bonito para os animais enxergarem, né? Esse fruto é muito característico de Oquinácea, vejam. Tá? Aqui as fotos também, os créditos aí para Maria Gabriela Camargo, uma ex-colega minha que trabalhou muito no Cerrado, são as sementes também, né, com o amarelo e o preto. Muito bonitas as sementes de Oquinácea, as flores em grandes inflorescências. Mas o mais característico é esse contraste marcante das sementes, né? Sementes assim vocês vão encontrar novamente em algumas leguminosas, em algumas sapindáceas e meliáceas. Só para vocês ficarem ligados aí. Mas aí você vai lembrar das características dessas outras famílias, né? Folhas compostas para leguminosa e meliácea ainda não falei, né? Vão ter suas características diferentes, né? Geralmente folhas compostas nas duas, para separar esse tipo de situação aqui, que são as malpighiáceas aqui, as oquináceas, perdão, com folhas simples. Agora vem as plantas, que
que são chamadas do fel da terra, as plantas amargas. Caramba. Rhizoforácea, né? São plantas exclusivamente do manguezal, estão aqui próximas, não há muita dificuldade em você identificar. São poucas espécies com hábitat muito característico, o manguezal. Próximas a elas, e também próximas ainda às omiriáceas e às malpighiáceas, estão as eritroxiláceas, que também são muito comuns no cerrado, os chamados cocões, né? Depois a gente vai entrar em salicácea e violácea, que são essas plantinhas bonitas aqui, ó, que é a família da violeta. Vocês não vão esquecer mais também. As violáceas, elas são plantas muito de subbosque, arbustos e mais comumente ervas, tá? Só para a gente introduzir um pouco aqui as violáceas. Não vai dar tempo de chegar a fundo agora nisso, vai ficar para a próxima palestra. O manguezal, né, são plantas que têm toda uma adaptação para o fruto cair aqui, já cravar na terra, né, pela terra podre, com bastante concentração de sal, e eles vão germinar, crescer nesse ambiente salino. A risófora, né, tem as raízes bastante adaptadas a essa situação também, com pneumatóforos. E muitas vezes esse fruto, a semente no caso, ela já germina aqui na árvore mesmo, já cai a mudinha, como se a natureza mesmo plantasse a muda do manguezal. Não vou entrar muito em rizoforácea, porque são plantas muito características. Eu vou entrar um pouco mais nas outras plantas que podem estar confusão aí. Eritroxilácea são plantas do cerrado. Vocês podem ver as características das flores, né? Pentâmeras, 5 sépalas, 5 pétalas, flores completas. As flores são bem pequenas em eritroxilácea. Os frutos tendem muito ao vermelho, né? São essas pequenas drupas vermelhas. Caulifloria é bastante comum em eritroxilácea. Então, onde ocorre caulifloria? Vamos agora examinar coisas que no futuro vão ser úteis. Por exemplo, mirtácea, a jabuticaba, tem caulifloria. Sapotácea, que é a família do sapoti e dos aguaís da serra, Chrysophyllum, volta a ter caulifloria. E caulifloria ocorre aqui também em eritroxilácea. Assim a gente vai fechando o cerco também em outras famílias que ainda vão aparecer e que já apareceram, para vocês relembrarem aí como pode chegar nessas plantas pela caulifloria. Agora vem uma família importante, que é a família dos salgueiros, Salicácea. Eritroxilácea também gosta de beira de rio, certo? E agora a gente vai ver uma família que é típica da margem dos rios, que é a família do salgueiro, Salicácea. Os no Rio Grande do Sul são chamados de salso-chorões, né? Essas plantas. Aqui muda um pouco, as inflorescências são minúsculas, as folhas são alternas, simples e os frutos são minúsculos e dispersos pelo vento. A família do salgueiro. Os ramos, eles são pendentes, né, bem delicados, pendentes aqui, ó, que é o que dá a característica dessa melancolia, né, a árvore que chora. Também pela liberação de algumas substâncias aqui nas folhas e nas flores, que às vezes acontece de cair em cima da pessoa, a pessoa, daí que surgiu o nome, né, a árvore está chorando, ela está liberando algumas substâncias, possivelmente para se defender de insetos, né. Essas plantas, eu lembro da minha infância no Rio Grande do Sul, elas eram plantas que eram muito atacadas pela cigarra fitófaga, né? A cada 7 ou 20 anos aí, é um número primo, ímpar, elas emergem do fundo da terra e se alimentam cruelmente dos ramos jovens e das folhas do salgueiro.
Então ele deve secretar alguma substância para se proteger das cigarras, e aí essa substância cai na pessoa, e aí que se criou esse mito que essa árvore chora. Essas folhas elas são decíduas, né? Às vezes no inverno cai, não totalmente, né, na planta, mas semidecíduo a planta no caso, e aí são ramos pendentes, as folhas alternas, muito delicadas, as inflorescências também, minúsculos os frutos depois. Às vezes na beira dos rios, na época da dispersão dessas pequenas sementes, elas são aladas e elas vão com o ar, né, com o vento. Vocês veem nuvens de sementes de salgueiro voando, é muito bonito contra o sol isso. Essa planta, a salicácea, a família salicácea, as plantas são inconfundíveis, então eu vou encerrar a salicácea aqui e a gente vai entrar na família dos arbustos e das ervas da violeta. Lembrem do amor perfeito, é uma planta típica dessa família. E das violetas, né? Então, o texto também está em conformidade com as cores das flores, para vocês, no subconsciente, lembrar dessas plantas. Essa é a família da violeta e do amor perfeito, as violáceas. Mas existem plantas nativas, no subbosque da floresta semidecida, principalmente, e são chamadas de fel da terra. Então, as violáceas elas vão estar componente de subbosque nas florestas tropicais. É importante a gente passar rapidamente aí e saber reconhecê-las. Elas têm uma conformação de pétalas bastante característica, né? Tem geralmente duas, depois três. E a variação de cores é muito grande. Plantas com pétalas assim vão aparecer em Voquisiaceae e Orquidácea. E Fabaceae vai lembrar um pouco isso aqui, mas aí várias características já comentadas vão diferenciar aí do que pode dar confusão. Sempre uma piadinha aí para animar a galera, né? Família da Violácea. O amor perfeito é a Viola tricolor, pois tem três cores geralmente, né? Nas mais diferentes combinações caracteriza essa planta. Algumas não têm caule, ok? E aí toda a conformação das pétalas da violácea, elas possuem a parte masculina da flor, os estames bem escondidos na flor. É difícil, é muito minúsculo, muito pequeno, e possuem estaminódeos também, que são estames atrofiados. Vou mostrar uma figura colorida, fica mais fácil da gente ver depois das características das flores, né? Vocês podem ler depois aqui, ó, são folhas alternas, né? Nessas plantinhas. As folhas são formato geralmente diferente de um formato lanceolado, é um formato mais obovado, né? Palmadas, às vezes profundamente sulcadas. Ocorre também o que ocorre em Euphorbia, que é as flores, a parte masculina florescer antes da parte feminina, né? Ou as flores masculinas florescerem antes das femininas, ou vice-versa. O que chama atenção é uma pétala, às vezes, bastante característica, colorida, e outras pétalas mais discretas nessa família. São plantas que às vezes possuem uma única pétala bastante chamativa, ao contrário aqui do amor perfeito. Então as nativas do Brasil, os fel da terra, que é o gênero Ibanthus, ele vai apresentar essa característica aqui. Então são zigomórficas, simetria bilateral, e o cálicezinho com 5 sépalas persistentes após a floração. Tá? E as pétalas elas são desiguais, ó. E uma pode ser modificada em forma de espora. Vamos ver do que trata isso. Aqui tem toda uma parte falando de como são as fórmulas florais, certo? Mas eu não vou entrar ainda nesses detalhes de fórmulas florais.
quero mais comentar aqui como é a flor da violácea. Ela tem uma antera diminuta, aqui na flor a gente nem consegue ver, ela está lá dentro. 5 estames, gineceu sincárpico, composto de 3 carpelos e ovário superior. Vou passar aqui. Aqui não está bom ainda. Deixa eu achar uma foto. Aqui, ó. Aqui tem detalhes bem claros de como é uma flor de violácea. O que a gente enxerga geralmente é essa pétala aqui, ou essa aqui, né? Lá dentro da flor vai ter um ovário, ó, com os carpelos, aliás, com os óvulos lá dentro, bem pequenos. Uma glândula de néctar, é uma flor toda desajeitada aqui, viu? E a espora, que é essa parte aqui, ó. Aqui nessa está mais visível a espora, ó. É uma flor que tem uma espora com glândulas de néctar lá dentro, que é uma pétala modificada aqui. Então, você vai ter aqui anteras muito minúsculas. Você tem que pegar uma lente para enxergar direitinho aqui. E o estigma aqui um pouco mais claro, né, para você ver ele. E aqui tem umas pilosidades também. Então são plantas cujas partes feminina e masculina da flor estão muito escondidas, inclusive glândulas e outras estruturas escondidas dentro de pétalas modificadas. Aqui tem um detalhe que dá para ver mais claramente, ó. A superfície receptiva do estigma, aqui, ó. Lá estava um pouco confuso, ó, percebam. Aqui está mais claro, ó. Aquilo ali, ó, é um aumento dessa parte aqui, ó. O estigma, os óvulos, e aqui os dois, as duas anteras, ó, com o pólen aqui, ó, né? E lá a glândula, a pétala modificada que esconde uma glândula. Leiam mais sobre essa família aqui, ó. E aqui o fel da terra, né? Os hibantos, que tem uma pétala muito grande e as outras todas muito minúsculas. São as plantas que existem no interior das florestas semideciduais, muito bonitinhas, né? Muito delicadas. E às vezes aqui pode ser branco e marrom, essa parte aqui, ó. Essas plantas, elas já foram pesquisadas por Carol Augsburger, e ela conseguiu fazer essas plantas florescer, né, com adição de água na estação seca. Então são plantas bastante interessantes aí, em termos de clima, elas podem responder a um estímulo aí de irrigação. Beleza? Aqui tem hibantos, ó. Uma pétala bem grande e as outras pétalas bastante modificadas. Esse é um diagrama floral, que é uma forma também de representar as flores, mostrando a complicação que é a flor, né, da violácea. Dentro daquela parte que se chama espora está um estame modificado. E aqui é outra parte que nós havíamos visto, né, com o pistilo, os carpelos e os óvulos, né, dentro aqui. As pétalas podem ser em número de 5 em alguns gêneros, e as sépalas. Na próxima apresentação eu explico bem o que é os diagramas florais e as fórmulas florais. Agora nós vamos encerrar, e fica aí um abraço para vocês, e lembrem dessas espécies, dessas famílias que ocorrem no interior da mata, e violácea é importante junto com a acantácea, rubiácea, são famílias que a gente ainda vai ver. Acho que eu vou comentar a fórmula floral. Na verdade é fácil, não é difícil não. Para a flor masculina, você vai ter o Ka, que é o cálice, o número de sépalas,
Se for 5, vai ter um 5 aqui. O có é o corola, número de pétalas. O A é a antera, número de estames. E o gineceu, número de carpelos. Se a flor for feminina, pode ter essa configuração aqui. E embaixo aqui, às vezes, quando o ovário é ínfero, tem essa como se fosse uma fórmula de divisão aqui, né, uma fração, para mostrar o ovário ínfero com 3 carpelos. Isso representam flores diferentes, sexos, e aqui uma flor hermafrodita, com 6 carpelos, 12 anteras, sem corola. Na verdade é uma forma de descrever as flores, né? Aqui tem 3 sépalas, 6 pétalas. Agora eu não lembro o que é isso aqui, se é os estames juntos, né? Acho que aqui é quando os estames eles são ligados na base da flor, não são livres, né? E aqui é a mesma coisa o gineceu, né? Quando os carpelos eles são sincárpicos, ou seja, unidos. Se não me falha a memória, viu? E aqui tem toda essa nomenclatura que vocês podem utilizar para entender os diagramas florais. Se não me falha a memória, isso aqui é coisa que cai no vestibular. Aqui, ó. Violácea, então, é assim, ó. As flores são hermafroditas, tem 5 sépalas, 5 pétalas. O androceu, né, com 5 estames. O gineceu com 3 carpelos. Ovário ínfero. E aqui tem outras complicações que podem ser colocadas, né, na descrição dessas plantas. Isso é legal, embora eu ache um pouco complicado, na verdade, nem sempre a gente vê essas coisas tão claras para colocar aqui na fórmula depois. Depende muito. Quando eu estudava isso na graduação, eu não gostava muito não. Agora eu gosto. Falou então, vamos ficar por aqui hoje. Está bom já.